Meus lindos, mas Thales, tu tá começando logo pela porta, é só para ter um destaque, né, pessoal? Uma porta com 6 metros de altura, não é a todo momento que a gente encontra, né? Estamos, sabe onde, pessoal? Aqui no Jardins Ibiza, em Eusébio. Já apresentei algumas casas aqui também, ao lado do novo Shopping Terrazzo, para quem não conhece aqui a região, para apresentar essa casa novinha que acabou de ser construída em detalhes para vocês. E essa propriedade possui 308 metros quadrados de área construída, está encravada, pessoal, em um lote com 383 metros quadrados. É praticamente quase 13 metros de frente por 30 de comprimento, né? Então você já consegue ter uma dimensão do terreno. Possui poço profundo, pessoal, 4 suítes, 4 vagas na garagem. Mas o que se destaca aqui na fachada, você já percebe que é essa estrutura, né, em balanço que temos aqui no coroamento da casa, que chama muita atenção, que deixa a fachada ainda mais moderna. Elementos em tom cimentício, bastante elementos com iluminação, perfil em LED. Eu sei que tem algumas pessoas que são resistentes ao perfil de LED na fachada, mas aqui você tem simplesmente a opção de deixar apagada alguma delas e deixar somente os spots de iluminação, que nem você está vendo aqui na varanda do pavimento superior, das vagas da garagem, que vai deixar ela ainda mais discreta. Então isso aí é o lance do projeto de iluminação. Outro destaque também que temos aqui na fachada, pessoal, foi esse porcelanato enripado, amadeirado que temos aqui também, para dar essa quebra dos tons cimentícios, trazendo aquela sensação do aconchego, trazer suavidade para o ambiente, juntamente com a intensidade da iluminação, porque perceba que não são luzes frias, né? É uma iluminação quente. Como havia dito, são 4 vagas na garagem, 2 vagas cobertas, 2 vagas soltas aqui. Outro ponto muito interessante que eu gostei de verdade é mais uma vez a tecla dos elementos naturais. Olha só, pedra fogo, essa daqui é a branca, ela tem esse tom acinzentado mesmo, muito bonita, né, pessoal? Traz personalidade, né, aqui para propriedade, nesse quesito da modernidade com o natural. Eu gosto dessa mistura, né, que temos aqui. Outro ponto também que às vezes passam de forma despercebida é o que? A calçada já foi revestida com pisos em porcelanato, esse aqui é o acetinado cimentício, o mesmo utilizado nas vagas da garagem, como também nos degraus que temos aqui. Possuímos 5 grandes degraus de formas intercaladas, né? Olha só, com todo a soleira em granito preto, São Gabriel, para dar esse detalhe, modernidade, sensação de cuidado que uma propriedade dessa pede naturalmente. E o que falta aqui na frente, que vocês estão percebendo, é o que é um paisagismo. Foi inserida toda a grama. Em algumas propriedades novas, a gente já percebe que alguns cenários investem colocando o paisagismo, outros não. Mas por quê? Porque às vezes o paisagismo inserido não é o desejo daquela família que vem morar. Então imagine você investir 20 mil reais, 15 mil reais em uma planta, uma tamareira, que para o novo proprietário, que no final das contas quem paga é ele, e querer inserir vamos imaginar aqui um pé de jabuticaba bonito, ou colocar patas de elefante, algo relacionado. Então existe essas sensações de sentimentos e de interesse dentro do mercado imobiliário. Alguns ficam resistentes a investir no paisagismo, outros não. Então é você imaginar, inserir o paisagismo aqui, como é que você gostaria que ele tivesse, que com certeza a casa ela vai crescer ainda mais. Você percebe também que a topografia do terreno é um terreno super plano, né? Estamos aqui aproximadamente de uma forma, um aclive bem suave, mais ou menos 50 centímetros de altura ao nível da rua. Então, para quem busca ter uma rampa de acesso à garagem de forma mais suave, ou para quem busca ter um acesso também mais suave, é ponto positivo, naturalmente, para o imóvel. Mas o que se destaca aqui, gente, olha só, mais uma vez, o acesso aqui da propriedade. Olhem as linhas retas que temos aqui, sensacional. Fiz questão de vir à noite para apresentar o projeto da casa, o projeto de iluminação dentro da propriedade. Vamos entrar aqui no imóvel, olha só, mais uma vez apertando na tecla da porta. Chega, eu fiquei pequenininho aqui ao lado dela, né? Então sejam bem-vindos à casa, meus lindos, olhem isso daqui. Meus lindos,
Olhem só as sensações, né? Toda essa conectividade com os ambientes, sala de estar, sala de jantar, área gourmet, área do quintal da casa onde temos a piscina, já temos o contato visual com o muro, então traz aquela sensação de amplitude, que de fato é. Estamos aqui com aproximadamente 15 metros de comprimento, um pouquinho mais do que isso, por 4 de largura. Então você consegue ter uma dimensão real dos espaços. Logo aqui de cara, pé direito duplo, 6 metros e pouquinho, 6 metros e 20, 6 metros e 40, 30 mais ou menos de altura. Projeto de iluminação já definido em todos os ambientes da casa, ponto positivo para o imóvel. Já já a gente conversa um pouquinho sobre a escada, mas já aqui você está passando pela sala de estar, né? Vale ressaltar que toda a casa é revestida no porcelanato calacata acetinado, 1,20 m por 1,20 m. Olha só como ele é sensacional, né? Traz suavidade e leveza para dentro do imóvel. Chegando aqui na cozinha, já já a gente explora ela, mas vamos para o que eu considero o coração da casa, que é esse ambiente aqui, pessoal, que se conecta com a área da cozinha, que se conecta com a área da piscina, né? Que é simplesmente essa área gourmet. E olha só, gente, somente nesse espaço aqui estamos em uma área com aproximadamente, temos aqui 4,5 metros, quase 5 metros de largura, aproximadamente 5 metros de largura por 4 de comprimento, né? De profundidade. Então observe isso daqui. Esse espaço você vai poder fechar através dessas esquadrias, olha só, do piso ao teto, como também fechar essa outra daqui. Mas tá, por que eu vou fechar num ambiente desse? Olha só, imagine que você pode instalar aqui um som ambiente, né? Já é um espaço climatizado com cassete, vale ressaltar, e em momentos, em um horário que não seja permitido geração de muito ruído dentro do condomínio, 10 horas em diante, você fecha, consegue colocar um som ambiente com um pouco mais de intensidade, porque aqui vai ter uma redução acústica natural para o lado externo da casa. Então isso traz conforto para os moradores e conforto para os vizinhos também, e você pode fazer sua festa de forma muito tranquila. Então é uma proposta diferente que eu considero sim um ponto positivo para o imóvel. Mas vamos falar aqui dos acabamentos, pessoal. Todo esse revestimento aqui é a pedra alure, olha só como ela é bonita, os traços dela, olhem só os detalhes, esse tom acinzentado, é lindo de verdade, muito bem acabado, né? Essa pedra esculpida. Já temos essa cuba aqui também bem ampla, a torneira também especial que foi inserida aqui. Temos um revestimento em 3D, olha só, tipo um ripado de forma muito suave aqui. Projeto de iluminação, um vinílico amadeirado especial também aqui no teto, ficou muito legal. Como também a churrasqueira que foi inserida. Lembrando que ela aqui é a churrasqueira elétrica, né? Então já temos aqui o grill, temos o grill dela e a churrasqueira elétrica nesse ambiente, não a carvão. E aqui, meus lindos, temos essa piscina super gostosa. Olha o revestimento dela, né, com tons de pedras naturais. Temos aqui também essa área da jacuzzi, que eu não consegui acionar ela aqui, eu não visualizei onde é que é o ponto que aciona ela. Peço até desculpas, mas aqui você consegue comportar de forma muito confortável 4, 5 pessoas aqui dentro da área da jacuzzi. Não é uma piscina tão ampla, mas ela é super funcional, não ocupa tanto espaço aqui do terreno e você consegue ter momentos de lazer de forma muito tranquila e aconchegante. E outro ponto que eu vou apertar na tecla é você imaginar ter paisagismo aqui nesse ambiente. Então imagine você inserir todo um paisagismo aqui nessa lateral do muro, um paisagismo denso, de médio ou grande porte, para trazer uma sensação de fato diferente para dentro da propriedade. E o verde, naturalmente, como vocês sabem, é super bem-vindo. Outro ponto interessante na borda das piscinas que ela é aquela transbordante, né? Tipo espelho d'água. Olha só como fica legal. Então toda essa borda aqui você tem água. Na medida que você vai mergulhando, ela vai drenando aqui pela lateral. Ah, Thales, mas a água vai molhar o piso, tal. Que piso é esse? Pessoal, esse piso aqui é drenante, ó. Ele não acumula água, tá vendo? Ó? Olha que legal. Aqui são os seixos drenantes, umas pedrinhas bem confortáveis de pisar, né? Que elas têm as bordas todas arredondadas e ela não acumula água aqui. Ela drena e já vai direto para o solo, tanto para chuva, né? Naturalmente de forma abundante, como naturalmente da piscina. Aqui nessa outra lateral, pessoal, temos 2 metros de recuo, uma lateral aqui com grama, já com projeto de iluminação tanto nas arandelas, no muro,
como também no piso do jardim. Então, na hora que você inserir todo um paisagismo verticalizado aqui, ele já vai dar uma profundidade interessante nas plantas, né? Temos essas peles de vidro, também com pedras naturais aqui na lateral. Outro detalhe também que capricharam aqui, que são detalhes que é muito importante você que está procurando imóvel observar, que é o quê? Elementos de fachadas. Então, olha só, você já viu a fachada frontal, fachada posterior, mas olha os detalhes da fachada lateral que temos aqui. Tá vendo essa estrutura em balanço, outra estrutura em balanço no pavimento superior, perfil em LED também. São volumetrias que deixam a casa de uma forma diferente, e não somente aquela característica de caixote, né? E aqui na fachada posterior, pessoal, você já percebe também volumetrias, né? De forma intercalada. Temos essa outra lateral, onde temos a caixa d'água lá em cima, mas ficou de um formato que a casa ela fica com 3 níveis de altura, digamos assim. Talvez o sentimento é esse que eu quero transmitir para vocês. Pavimento inferior, superior e algo além ainda, mas deixou a estética muito bonita. Então isso daí eu considero ponto positivo também para a propriedade. Aqui na área gourmet ainda encontramos um lavabo, olha só. Portas em alumínio, mas olhem o acabamento, pessoal, desse lavabo aqui. Porcelanato também polido, que nem vocês estão vendo, nanoglass branco nas bancada esculpida, para você colocar um metal aqui especial. Já temos projeto de iluminação também, o nicho iluminado. Nessa outra lateral, gente, olha só que encontramos o chuveirão, revestimento também em pedras, fogo, né? Essa pedra fogo branca, e aqui o corredor de serviço que leva também as vagas da garagem. Olha só, deixa eu ver se o chuveirão aqui tá funcionando. Olha só. Percebe aqui, não acumula água, olha que legal. Essa é a eficiência do piso drenante, né? Além de ter o ralo aqui naturalmente, mas ela já drena e também leva para o solo. Muito legal isso aqui, é uma solução que eu acho a estética muito bonita, mas não somente estética, é por conta da funcionalidade de fato, né? Chegando por aqui, pessoal, encontramos um outro banheiro, esse aqui é um banheiro completo. Esse banheiro, pessoal, é destinado ao banheiro de serviço. Olha só, também revestimento de porcelanato acetinado. Temos aqui o vaso sanitário e a bancada também. É colocar uns espelhos, uns armários, né? E personalizar à sua maneira. Poderia ser também tranquilamente um banheiro que desse suporte às pessoas que estivessem na área gourmet. Mas já temos um lavabo lá. E aqui fica o quarto de funcionário também, com aproximadamente 8 metros quadrados. Espaço para você colocar os armários, né, a cama, para servir de apoio às pessoas que estiverem trabalhando aqui na casa. E esse corredor amplo com 2 metros de recuo, que leva até o portãozinho de alumínio, que dá acesso às vagas da garagem. E por aqui chegamos na área de serviço e na cozinha na sequência. Meus lindos, eu acabei esquecendo de mencionar, né, não prestei atenção direito. Olhem só o trilho que ele fica embutido no piso, né? Então o corte é milimetricamente feito para que o trilho dê certo com as esquadrias e com o teto. Ah, Thales, é só um trilho? É não, meu amigo. Eu já vi gente instalando o trilho e 1 milímetro e pouco para um lado, 1 milímetro para o outro, a esquadria ali em terra tem que quebrar de novo, fazer um negócio. Pense num nó grande. Então, os profissionais que executam dessa forma são alguns profissionais apenas, e a mão de obra dele é bem escassa no mercado e são bem concorridos. Às vezes eu já vi cenários onde os construtores eles ficam esperando 1 mês, 40 dias, 60 dias, o cara ter disponibilidade para vir instalar as esquadrias. Então tem que ser tudo feito um agendamento bem cauteloso para dar certo e não gerar um atraso na obra, né? E pessoal, chegamos à cozinha. A cozinha é o ambiente que eu vejo que é um ambiente de conectividade entre a casa, né? Entre as pessoas que vivem na casa. É aqui que você vai fazer as suas refeições diárias, é aqui que você vai conversar com a família, crianças e tal, vai beber uma água, tá todo momento pessoas se encontrando na cozinha diariamente. É um ambiente que eu considero ser o mais especial da casa, porque é aqui que vão ter as reflexões diárias, você está cozinhando alguma coisa, pensando como é que foi o dia e tal. Então eu gosto muito do ambiente da cozinha
E se a cozinha conseguir proporcionar ainda mais bem-estar, eu considero naturalmente ponto positivo para o imóvel. Então, além da integração, bem-estar, espaço, sensação do respirar, iluminação natural, então tudo isso que você conseguir levar para uma cozinha e ter numa cozinha, tenha certeza, vai gerar uma melhor saúde mental para as pessoas que na casa convivem. Tenha certeza disso daí. Eu converso com muitas famílias e eu vejo algumas reflexões vindas das pessoas e você baliza tudo isso e começa a trazer para o uso pessoal e você percebe, poxa, rapaz, realmente faz sentido isso daí. Então é só refletir sobre. Pessoal, aqui já temos uma bancada, essa daqui é a calacata. Se eu não estiver enganado, é a calacata Matarazzo, essa daqui, a pedra que foi utilizada, nanoglass branco, colocar os banquinhos aqui para dar suporte, estilo uma mesinha em apoio, né? Você percebe que a cozinha está caracterizada como uma península, né? Temos nichos aqui também que foi utilizado, revestimento em 3D. Olha só esse detalhe no teto amadeirado, né? Nesse vinílico especial para dar essa quebra, trazendo elementos naturais. Já temos as janelinhas aqui também, ó, para trazer o que, Thales? Ventilação, iluminação natural, como eu havia dito. Peitoril em São Gabriel Preto, já temos calha úmida aqui também, uma grande cuba. Olhem o tamanho dessa bancada, a largura, né, dessa bancada. Então, temos mais aqui, pessoal, de 60 centímetros. Mais ou menos isso daí. Também em calacata. E por aqui, gente, chegamos na área de serviço. Olha só, nem a todo momento você vê um acabamento desse com pedra calacata também. Bastante espaço para colocar armários, máquina de lavar aqui também. Se você quiser, pode colocar uma divisão de vidro. Se você quiser também aqui nesse espaço, você pode simplesmente colocar uma despensa também. Então é usar um projeto de interiores com seu arquiteto e buscar a melhor solução para você. Outro ponto também que eu gostei, gente, é esse acabamento que foi inserido aqui, nesse grande painel. Aqui tem até um perfil em LED, eu quero saber onde é que acende ele e eu não estou conseguindo localizar. Aqui toda essa lateral, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não tá, acendi, pronto. Então toda nessa lateral aqui temos um ambiente, um painel que você vai poder personalizar, desenvolver um projeto de interiores, uma cristaleira, quem sabe. Então isso aí é você, a sua necessidade que vai ditar, né? Olha só, gente, o painel que foi inserido aqui, a pedra, essa aqui é a Super White, apesar dela ter esses tons acinzentados, né? Esse é o nome dela. Já temos também esse 3D aqui, na verdade 3D não, são placas, pelo que eu estou vendo, de concreto em tons pretos que foram inseridos aqui, ó, pintura, para dar esse contraste, essa quebra. Gostei também, olha só, combina, sabe com o quê? Quando você começa a observar, o que é que combina, que eu visualizo? A pedra calacata, o preto com as esquadrias em alumínio em tom preto, né? Então são esses detalhes que eu vejo que fazem diferença, né? Perfil em LED também. Mas voltando aqui para a planta do imóvel, pessoal, chegamos à primeira suíte. Olha só o tamanho dessa suíte no térreo. São praticamente 13 metros quadrados, pontos para ar-condicionado, projeto de iluminação, armadores de rede, uma grande esquadria também para iluminação e ventilação e o banheiro com aproximadamente 4 metros quadrados, com revestimento também em porcelanato acetinado. E outro detalhe, chuveiro, todos os chuveiros dos banheiros, né, das suítes, com aquecimento através do boiler solar que fica lá no teto, né? E o metal aqui de monocomando. Muito legal. E meus lindos, a escada é um ícone, né, dentro da casa. O que você conseguir trabalhar em uma escada para trazer elementos de sensações diferentes, de admiração, é ponto positivo para a propriedade. Mas como assim, Thales? Olha só, já foi inserida uma iluminação nela aqui. Se eu baixar aqui, eu vou tentar apagar aqui as luzes, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Olha só como ela fica bem interessante, né? E essa iluminação indireta que temos aqui na base inferior dela, traz uma sensação de quê? Que ela está flutuando. Então é você imaginar, pessoal, colocar aqui algum jardim, algo relacionado, espelho também se achar interessante.
Se você quiser trazer também na parte inferior aqui dos degraus elementos amadeirados também, fica muito bonito. Lógico que vai depender do projeto de interiores. Perceba que ela já foi utilizada todo o granito São Gabriel preto e aqui os vidros 10 milímetros e a torre, né, inox. Ah, Thales, não poderia botar a torre preta? Poderia também em alumínio preto. E já conversando com alguns arquitetos, eles falam que colocam esses elementos para dar uma quebra, certo? Entre o preto e não ficar somente o preto, entendeu? Dar uma quebra exatamente nesse pequeno detalhe, mesmo as esquadrias sendo utilizadas em tons escuros, né? E no pavimento superior, pessoal, encontramos 3 suítes. Vamos conhecer primeiro a daqui, que fica à minha esquerda. Olha só, aproximadamente 15 metros quadrados, são 3,5 metros por quase 4 de largura, né? Então você percebe a amplitude dele. Olha aqui o banheiro, mesmo padrão de acabamento do banheiro dos demais banheiros, mas eu quis dizer da suíte do pavimento inferior. E aí, pessoal, temos essa varandinha aqui. Olha só, eu nem me dei conta, mas a gente apagou lá na escada, naquela hora na escada, né, as luzes dela, e apaguei a luz desse coroamento, né, em balanço da fachada. Mas olha só as sensações. Vou baixar o volume aí da música, do vídeo, para vocês escutarem. Estão ouvindo? Vamos agora, pessoal, à segunda suíte. Essa daqui, super generosa, tem aproximadamente 22, 21 metros quadrados. Esse ambiente aqui com algo em torno de 14, 15 metros quadrados. Já temos sangue aqui também, né? Iluminação e uma grande esquadria, né, pessoal? Não é uma janela convencional, com vidros reflecta também, peitoril em todas as janelas em granito preto. Temos o closet nesse daqui. Olha só o tamanho desse closet, gente. São praticamente 3 metros por 2, né? Olha só a metragem dele. Já temos esses pontos aqui para iluminação também. E o banheiro com o mesmo padrão de acabamento. E chegamos na sua suíte, na suíte de quem vai fazer o Pix. Olha só, gente, olha o tamanho dessa suíte aqui, pessoal. São 4 metros, praticamente 4 metros de largura, né, que temos aqui, por 3, 4, 5, dá mais ou menos uns 4 por 5,5, né? Então estamos aqui em pouco mais de 22 metros quadrados. Você consegue ter mais ou menos uma dimensão. Aqui é para você colocar uma cama king size, colocar uma mesinha, se quiser colocar um sofazinho também, você consegue inserir. Temos também um grande closet, não poderia deixar de ter, olha só, também com ponto para climatização, além da área do quarto. Aqui já temos a bancada São Gabriel nos 2 banheiros, né? Sendo que na área do chuveiro, pessoal, nos conectamos, olha só. Então aqui é colocar o box, né? Você personalizar, mas quando chegar na área da ducha, tem essa conexão entre os 2 pontos da ducha. Então isso aqui eu considero ponto positivo e não ficar aqueles 2 banheiros, um em cada lado, algo relacionado também. Então eu achei super interessante essa posição desses banheiros aqui. E não poderia faltar aquilo que eu sempre falo, né? Uma boa varanda. E que varanda arretada é essa daqui, gente? Existe um negócio desse? Estamos em um ambiente aqui, ó, com um pouco mais, 4 metros por 4 praticamente. São 12 metros quadrados que temos aqui. Projeto de iluminação também. Já todo o peitoril também do guarda-corpo em granito preto, pessoal. E você percebe daqui de cima já o visual para o pavimento inferior, vendo a piscina. Olha só como ela ficou bonita. E meus lindos, mais uma vez, obrigado pela atenção, pelo carinho. Mais informações e o valor da propriedade sempre está aqui na descrição do vídeo. Quer visitar esse imóvel pessoalmente? Entre em contato conosco, tem um formulário aqui na descrição do vídeo, que é um link que você preenche o formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Quer vender seu imóvel com a gente ou está buscando algum imóvel na região? Temos, se não todas as opções, tenha certeza, a maioria delas. Então você vai ser muito bem assistido pela gente com todo carinho, daquele jeito que você já sabe. E outra coisa, lembre-se, o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontra as pessoas que a gente ama. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!